Hoje, o Frente a Frente com a Grazi será uma pessoa que transformou a sua vida em ação social. O nome dele é Flávio Ferreira, ele que é o fundador aí do Instituto Superar, que vem acolhendo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Flávio, fique à vontade, aqui a gente vai bater um papo bem descontraído. Oi, Grazi, é uma satisfação imensa estar aqui com você, né? Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, de infância até, da sua família, de sua avó, que todos moraram perto da gente. E estou aqui para a gente tornar público a sociedade, partes minhas pessoais que não conhecem, como também do Instituto. E tá com você sempre um momento de aprendizado, de conhecimento, que a gente, né, coloca as conversas em dias, a gente não tem cerimônia. E de alegria. É verdade. Flávio, você nasceu na rua Chico Pinto, aqui no centro de Palmeira dos Índios, né? Me fala um pouco como a sua infância e esse ambiente, né, dentro de casa que você vivia com seus pais e os seus irmãos, influenciou aí sua visão do mundo. Grazi, eu vim de uma família de uma situação de vulnerabilidade social muito alta, né? Nós tínhamos um índice de pobreza muito grande, a gente nunca teve frescura, viemos de baixo mesmo, eu, meus irmãos. Morávamos aqui na Chico Pinto, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, Mazola, né? Que todo mundo conhece aqui em Palmeira. Meu pai, o saudoso Macaíba, que tinha um restaurantezinho aqui no comércio. A minha mãe era do lar mesmo, Maria Anunciada. Tem outro irmão por parte de pai que morou um tempo aqui, que foi funcionário do Banco do Brasil, foi funcionário do Produban. E depois foi morar em Maceió, faleceu há um ano atrás. Mas a vida da gente foi sempre pautada na simplicidade mesmo, em estar com amigos, do pouco que a gente tem, de ajudar, de pedir ao outro para poder ajudar, né? E é isso que hoje a gente só não está pedindo mais, a gente tem condições de ajudar, graças a Deus. Mas a minha vida, a vida de meus irmãos, a vida da minha família sempre foi essa, na simplicidade e ajudando mesmo. Conta um pouquinho aqui pra gente, né, como é essa história de Macaíba, porque até hoje a gente escuta, né, mais fraco que café de Macaíba. Ah, é verdade. Ó, o meu pai, ele tinha um restaurante aqui no comércio, ali próximo onde era a farmácia do Jorge Ferreira, e ele era bastante conhecido e acostumado porque ele criava pássaros soltos, passarinhos de raça, mas solto. Os passarinhos na mesa dos clientes, comia na mesa de um, comia na mesa de outro. E diz as histórias dos mais velhos que conhecem que o café dele, ele passava 2, 3 vezes esse café no mesmo pó para os clientes. Então, Macaíba, que café ralo, café fraco, e até hoje eu escuto. O povo dizer que a situação tá ruim aqui, que aqui tá mais fraco que o café do Macaíba. Então, quando a situação tá bem ruim mesmo, aí o povo fala, tá mais fraco do que o café Macaíba. Ô, Flávio, mas quando você escuta assim, falar o nome de Macaíba, você se identifica logo. Meu pai. É verdade. Ô, Flávio, como essa convivência, né, em família moldou os seus valores? Grazi, olha só, a gente sempre foi pé no chão, né, nossa família. A gente nunca precisou passar por cima de ninguém, nunca precisou prejudicar ninguém, fazer nada de errado. E eu acho que isso faz com que a gente preserve os valores, com que a gente cresça, com que a gente prospere e Deus abençoa de toda forma. Então, como a gente vem dessa família humilde, a gente vê que pessoas humildes igual a gente era, ou até em situações piores do que a gente tinha antes, precisam e merecem ser ajudadas. Então isso dá um aperto no meu coração em particular, o meu irmão também da mesma forma, da gente ver uma pessoa que tem necessidade, que a gente já passou por aquela situação e a gente não poder ajudar. Então, se a gente tem a gente divide, se a gente tem meio, a gente divide. E eu sou do tipo, Graça, se eu tiver só esse copo com água aqui, eu dou ele porque amanhã eu vou conseguir outro, mais tarde eu vou conseguir. Mas tem pessoas que não têm essa possibilidade, não têm essa oportunidade. Então, como a gente teve a oportunidade, a gente está tendo a oportunidade, então a intenção e a pretensão da gente é sempre ajudar o próximo, independente de qualquer coisa, seja no pessoal ou no profissional. O Flávio mencionou aqui, né, até agora, várias causas sociais dentro da situação familiar dele, né? Mas pode nos contar, assim, algum episódio da sua juventude que tenha lhe passado, assim, uma maior sensibilidade disso, algum fato? Grazi, olha só, eu costumo dizer que a minha família, né, eu, meus irmãos, nós tivemos aqui em Palmeira algumas pessoas que nos deram a mão, certo? Isso na infância, a família da gente, a minha mãe, depois que meu pai faleceu primeiro que a minha mãe,
e algumas pessoas não deram a mão. A gente antes tinha que escolher um horário para a gente poder se alimentar, porque a gente não tinha como comer os 3 horários. Então a gente ou comia de manhã ou comia à tarde. Se você comesse à tarde, já sabia que não ia comer à noite. Teve pessoas que nos ajudaram. Então hoje a gente escolhe o que vai comer, onde vai comer, né? Então assim, são 2 causas que eu brigo muito e que eu gosto muito de lutar, com a criança e o idoso. Os 2 são indefesos, são a mesma situação, né? A criança que está começando e o idoso que está voltando. E ultimamente você vem ajudando até os cachorros. Né? Mas E o papel social a gente tem que fazer em todos os âmbitos, né? A gente, quando quer ajudar, a gente, independente de ser uma causa animal, de ser uma causa para o idoso, de ser uma causa para a criança, e eu acho que, assim, o que me marcou na minha vida foi a situação que eu passei, como eu já citei, e o que me marca hoje, o que me deixa muito feliz, emocionado e com uma satisfação enorme. Seus olhos que você ficou meio... é de poder ajudar quem precisa, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Flávio, antes de criar o Instituto, você teve contato com diferentes, né, ambientes de trabalho. Mas como essas experiências influenciaram sua decisão de criar um projeto social? Olha só, eu comecei a trabalhar muito novo, eu tinha 14 anos, 15 por aí, acho que até mais cedo. Mas com 18 anos eu já tinha um contrato no fórum aqui de Palmeira dos Índios, eu trabalhava no fórum. E quando foi, isso em 2018, por aí... Qual era a sua função lá no fórum? Eu era portador, eu entregava processo na distribuição, tinha uma Grináudia que era distribuidora, que eu morava na casa dela, inclusive, na mesma rua que eu, ela era minha madrinha. O marido dela era... Zé Oficial. Zé Oficial. Eles foram, assim, pessoas que me deram uma oportunidade muito grande. E eu ia pro fórum e aí eu comecei a sair com o pessoal lá, entregava os processos nas varas dos juízes, nos cartórios e fazia todo esse trâmite. Depois eu fiz um curso de informática e fui dar aula de informática no Juizado Especial de Pequenas Causas. Quem me colocou lá para dar aula foi o saudoso Jorge Barros. E era a doutora Norma, que era juíza na época, o doutor Roberto, que era promotor de justiça, e eu dava aula para esse público. Então depois eu fui trabalhar no setor público. Em 2009 eu ingressei na Prefeitura de Palmeira dos Índios, fiquei até 2016, se não me engano, e daí, com o conhecimento adquirido, eu sempre trabalhei nesse período todinho. 2 anos eu passei na Secretaria de Cultura e o resto na Secretaria de Assistência Social. Então aí você já vê que o despertar a assistência social, apesar do poder público ser uma instituição que tem recursos financeiros para arcar com todas as despesas de vulnerabilidade, mas às vezes o gestor não investe, mas o que acontece? Cortava o coração a situação que as pessoas chegavam lá para pedir, sei lá, uma urna funerária, para pedir uma cesta básica, às vezes tinha, às vezes não. E você passa a conhecer o ambiente que você vive, a cidade que você vive, que não é apenas o centro da cidade, que não é um bairro nobre, mas a população mais vulnerável. Então, nos outros municípios que eu fui trabalhar, já trabalhei em Canapi, já trabalhei em São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, Igaci, Belém, inúmeros municípios, e eu sempre vivenciava essas situações. Então, foi quando surgiu a ideia, junto com outros amigos, de fundar uma instituição somente para ajudar a população, para a gente poder fazer uma campanha no final de ano, para ajudar 10, 15, 20 pessoas, para a gente poder fazer uma campanha no Dia das Crianças, e daí, do nada, tomou essa proporcionalidade tão grande que hoje é o Instituto Superar. Conte-nos como o Instituto Superar, né, como ele surgiu e qual é a sua missão hoje principal. Olha só, o Instituto Superar, ele surgiu da ideia de amigos, né? De a gente fazer uma associação, um instituto, para a gente poder ajudar a comunidade. Poucas pessoas, não é um número grande, né? Mas, como eu disse, tomou essa proporção enorme que a gente não esperava, graças a Deus. Eu costumo dizer que o que aconteceu com o Instituto Superar, o que acontece comigo hoje, nada disso eu pedi a Deus, nada. Eu pedi um pouquinho, para que a gente pudesse ajudar um pouco de gente. E ele nos deu tanto que a gente pode hoje ajudar uma quantidade imensa de pessoas que a gente não tem somatória. A gente tem relatórios, diagnósticos, a gente tem elementos, mas não tem, tipo, hoje a gente atende 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, entendeu? Em diversas situações. E a missão da gente, Grazi, principal, o pilar principal do Instituto Superar hoje é o serviço social, é a inclusão social. A gente tem várias outras prestações de serviço, a gente tem assessoria, consultoria, mas o nosso principal marco, a nossa principal missão é a inclusão social. Seja por meio do esporte, da cultura,
de oficinas profissionalizantes, de cursos, da educação principalmente, mas que a gente possa incluir na sociedade aquele pessoal que é afastado, que fica em situação de vulnerabilidade, que não tem e que não teve oportunidade. Mas por outro, a gente vê aí um instituto envolvido em grandes escândalos porque não faz, né? No caso do Flávio é diferente. Hoje o instituto atua em quantos municípios aqui em Alagoas? Hoje nós temos 12 municípios aqui em Alagoas, tá? Atuando em diversos serviços. Estamos em São Paulo também, com o município no estado de São Paulo. Já recebemos convite para o Maranhão, para o município de Santo Inês, e recebemos convite para o Espírito Santo também. Estamos avaliando as propostas para a gente ver até onde a gente pode ir. Mas não deixa Palmeira não, deixa Palmeira não, de forma alguma. O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente não pode dar um passo maior que as pernas, né? A gente tem que analisar, ver se é viável ou não, para que a gente não esteja executando um produto diferente do que a gente faz aqui. Então a gente pretende e tem que manter a qualidade do que a gente faz. Né? A gente pode estar em 10, 15, 20 municípios se a gente conseguir, mas que a gente execute tudo com a mesma qualidade, tudo do mesmo jeito que a gente faz aqui. Não adianta a gente fazer bom aqui e fazer mais ou menos em outro lugar e fazer diferente em outro. Então, se a gente tiver condições, a gente assume a responsabilidade. Muito bem. Palmeira dos Índios hoje é um município que você atua bastante, né, Flávio? Conta pra gente quais os serviços que vocês ofertam, porque aqui tem três sedes, 3 ou 4. Grazi, Palmeira é nossa sede. É a cidade que nos acolhe, que eu nasci, que moro e que vivo. Não tão bem acolhida assim, né? Mas a cidade, né? As pessoas Abraçam. Pessoas, é verdade. E aqui em Palmeira a gente tem um leque de serviços que você não tem noção. E que tem muita gente aqui em Palmeira que não tem conhecimento do que é o Instituto Superar dentro da cidade. Vou começar por um projeto que é a menina dos olhos da gente, que é o projeto Superar no Judô. É um projeto que hoje já tem histórico de resgate de pessoas em situações críticas que foram para o judô e largaram a situação em que vivia. A gente conta hoje com mais de 150 pessoas no judô, sem limites de idade, tudo gratuito. A gente dá o kimono, dá o fardamento, todos os treinamentos com professores qualificados, competidores a nível nacional. A gente leva os nossos alunos para competições, para todas as competições que tem, seja aqui em Alagoas, fora de Alagoas. A gente tem 2 competidores da gente que estão indo amanhã para o Rio Grande do Norte. Vão passar 5 dias lá em competição. E a gente sempre tem isso tudo custeado com recursos do Instituto. Além disso, a gente tem aqui em funcionamento, não inauguramos oficialmente, mas já está em funcionamento, a Clínica Escola do Instituto Superar. O que é que tem nessa clínica? Ela fica localizada aqui na Praça do Açude, próximo ao Sicredi, tá? Em frente ao posto Seu Amorim. Lá nós temos médico clínico disponível para a sociedade sem custo nenhum. Atendimento psicossocial, temos psicólogo disponível para a sociedade sem custo nenhum. Temos uma sala de fisioterapia completamente montada e equipada para servir a sociedade sem custo algum. Tá? Temos lá um laboratório técnico totalmente equipado, com equipamentos de última geração, para o curso técnico de enfermagem, curso técnico de farmácia, curso técnico de podologia, curso técnico de alimentação escolar. Temos todos esses laboratórios, inclusive podologia, com os profissionais já atendendo pessoas portadoras de diabetes, que têm necessidade, que não têm a oportunidade de ter a demanda atendida no município, pelo SUS. Lá a gente tem os profissionais disponíveis para atender a todos eles, certo? Chegou com o encaminhamento de qualquer órgão que seja, a gente faz a ficha e ele faz o atendimento. E temos lá mais 6 salas de aula nesse laboratório que atende os alunos dos cursos técnicos do projeto Superar a Gratuidade, que hoje em Palmeira a gente tem quase 500 alunos, todos gratuitos com cursos técnicos profissionalizantes. Uma observação, todos credenciados, todos autorizados pelo MEC e todos válidos para que o aluno possa concluir o seu curso, receber o seu certificado e imediatamente já entrar no mercado de trabalho. Então, o Instituto Superar é uma segunda prefeitura de Palmeira dos Índios, viu? Porque a saúde não faz, o Instituto vai lá e faz, né, alguns serviços que não consegue conter lá a demanda, o Instituto está aqui para auxiliar, né? Isso. Além disso, Grazi, no nosso social também, a gente tem as campanhas que a gente já faz, que são tradicionais do Instituto Superar. A gente tem as oficinas de Páscoa, que a gente faz oficina. Esse ano a gente conseguiu capacitar mais de 200 pessoas. Essas pessoas, elas são capacitadas para produzir chocolates, ovos de Páscoa. E ao terminar o curso, a oficina, elas recebem um kit empreendedor. Esse kit, ele é constituído pela gente, ele custa hoje uns R$300, mais ou menos. Mas ele vai com vários quilos de chocolate, com forma,
com implementos, com equipamentos, com utensílios, tudo para a pessoa sair dali e começar a produzir e já vender. Então todas essas 200 pessoas já recebem esse kit profissionalizante gratuito, fazem um curso gratuito, recebem esse kit, já começam a fabricar ou para vender ou para distribuir para a família. A gente tem o evento do Dia das Crianças, que é uma mega festa que a gente faz, diga-se de passagem, na região. É a maior e a melhor festa das crianças que tem. Não tem órgão municipal, não. É o Instituto Superar e acabou. Isso aí já está consolidado. Tá? E a gente faz no Natal também oficinas de panetone e biscoitos natalinos, com esse mesmo patamar que a gente faz a oficina de Páscoa. No ano passado a gente capacitou também quase 300 pessoas. E eles saem da oficina com o kit pronto para produzir os seus panetones, comercializar ou distribuir para a família, totalmente gratuito. Então isso é um pouco do social que o Instituto Superar está fazendo em Palmeira dos Índios. Menino, que trabalho grandioso, Flávio. Parabéns! Obrigado. E como é que você faz? Porque a gente sabe que no meio de todo esse trabalho também vem os problemas, né? Como é que você encara isso no dia a dia e como você os supera? Grazi, olha, eu acho que problema todo mundo tem, né? Toda instituição tem, mas tudo se resolve. E tem eu não sei se é uma música, se é um ditado aí popular que diz que o que não se resolve, resolvido está, né? O que não tem remédio, remediado está. Então eu encaro tudo com muita naturalidade. Os meus amigos, eu tenho uns amigos fora, gestores, administradores do município, dizem: Flávio, eu admiro a sua paciência, admiro a sua calma. Porque para você tudo está resolvido. Por maior que o problema seja, diz, não, vamos resolver. Se não tem solução, já está resolvido. E não fazer o quê? Né? Então, para mim é muito tranquilo. E o que me sustenta para tudo isso é a fé que eu tenho em Deus. Né? Sou devoto da Senhora de Fátima e tenho uma fé muito grande em Deus. Grazi, hoje, se eu tem um problema que eu não consegui resolver, que eu não... Tá difícil demais, eu deixo o problema aqui, vou para casa, vou dormir, vou fazer minhas orações. E por incrível que pareça, a minha fé constante, que eu peço todo dia que aumente mais, quando eu chego no outro dia, parece que alguém chegou ali e resolveu aquele problema. Porque eu já enxergo ali tudo resolvido. O que eu não consegui, que não tinha nem pretensão, nem saída para nada, eu chego lá e já tenho resolvido. Então, assim, quando saio de casa, minhas orações, quando eu volto, em qualquer momento do trabalho, se tem um momento angustiante, não tem nada melhor que você parar um pouquinho, fazer uma oração e ali você restaura as suas forças e está pronto para seguir. Então não tem problema que a gente não possa resolver, né? É aquela história, se não tem solução, já está resolvido, mas o que tem, a gente vai e busca. Como a comunidade de Palmeira participa ou contribui com o Instituto? Olha só, muito simples. A gente tem aí uma rede social bem ativa, certo? A gente sabe que hoje a rede social é um canal que alcança muita gente, mas não todo mundo. Né? Mas a gente tem rádios aí que fazem as propagandas da gente. Mas a gente tem 3 sedes aqui em Palmeira. Tem a sede profissionalizante que fica ali próximo a um Unicompra novo, tá? Que o pessoal pode ir lá. Se quiser participar de alguma atividade, faz a inscrição. Se quiser saber alguma informação, obtém lá mesmo. Mas precisa ser em situação de vulnerabilidade ou não? Não, olha só. O nosso público prioritário é quem está em situação de vulnerabilidade. Nós temos uma equipe de serviço social que elas fazem um filtro pela composição familiar, pela renda, entendeu? Mas isso a gente se aplica para atividades que têm um limite de público. Quando não, a gente atende toda a sociedade. Toda a sociedade. A gente tem profissionais que trabalham na educação, tem profissionais da saúde que participam de nossas atividades. E a gente sabe que não são pessoas diretas à situação de vulnerabilidade. Né? Mas tanto na nossa sede do Centro Profissionalizante, que é ali próximo ao Unicompra, na Clínica Escola, que eu acabei de falar, que é aqui próximo ao Posto Amorim, ou na nossa sede administrativa, que é na rua do Colégio Santo Agostinho. Qualquer um desses lugares pode buscar informações, fazer inscrições para atividades que estejam abertas, além das nossas redes sociais, WhatsApp, canais de comunicação, que a gente tem aí para todo mundo ter acesso. É uma forma, gente, de contribuir com o Instituto, dando lá os likes, né? Mostrando que está curtindo o que o Instituto vem fazendo, né? E dando mais um engajamento a eles aí para que eles voem mais alto, porque o trabalho de vocês é maravilhoso demais, viu? Flávio, se você pudesse dar um conselho a alguém que quer mudar a sua vida, né? E ajudar aí a transformar vidas de outras pessoas, qual seria o seu conselho? Grazi, o meu conselho é o seguinte: nós, no Instituto Superar, oferecemos oportunidades que nós não tivemos. Então, vou dar um exemplo: o curso técnico de enfermagem. É gratuito, totalmente gratuito. A gente dá o curso,
dá o jaleco, laboratório totalmente equipado para todo mundo. Então o que eu peço é o seguinte, que quem não teve a oportunidade, que se inscreva para fazer os nossos cursos. Quem está lá dentro, aproveite o que está fazendo. Não leve na brincadeira, porque às vezes a gente depara com situações de alunos que estão apenas para fazer uma atividade, apenas para cumprir uma obrigação, sei lá, para se ocupar. Mas, principalmente na área de saúde, são cursos que você pode ter um aproveitamento muito bom, que você pode e vai ajudar muitas pessoas mais para frente. Você vai trabalhar com seres humanos, com pessoas que vão estar em situação vulnerável, porque quem procura um profissional da saúde já não está bem, né? E você vai ter a oportunidade de ajudar muita gente. Você está tendo uma oportunidade que vai lhe oportunizar a fazer muito mais pelas pessoas. E, além disso, você pode até se tornar um colaborador nosso, que a gente aproveita muitos pessoas que fazem oficina. Tem alunos que fizeram oficinas de 3 dias com a gente e hoje são profissionais que trabalham no Instituto Superar, que tem a sua renda do Instituto. Então aproveita a oportunidade que está tendo, porque você terá a oportunidade de ajudar mais pessoas e ainda ter a sua sustentabilidade. Flávio, para quem não sabe, eu vim de uma família muito pobre, paupérrima. Meu pai é filho de pedreiro e de uma professora de magistério, que naquela época ganhava uma mixaria, né? E meu pai chegou a cursar Direito em Maceió, ia e voltava todos os dias. A minha mãe conseguiu concluir, né? A minha mãe é professora, mas meu pai não conseguiu concluir. E hoje eu, aos 43 anos, volto para uma sala de faculdade para concluir o meu curso, porque hoje a gente tem mais facilidade. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, não é isso? Exatamente, Grazi. E quando você tem a oportunidade de fazer um curso de alto nível, porque, diga-se de passagem, nosso laboratório ele se equipara ou se supera a um laboratório de uma universidade particular. Certo? É um laboratório equipado com equipamento de última geração, equipamento de ponta. Então, são oportunidades que a gente, de fato, não teve. E gratuito, tudo gratuito. Você não gasta com fardamento, você não gasta com jaleco, você não gasta com nada. Você tem lá o cafezinho, tem um biscoito, tem o seu lanche. Enfim, só não estuda quem não quer. Quem não quer. E são bem concorridas essas vagas? São, graças, concorridas demais. Graças a Deus temos uma equipe de excelência, tanto dos nossos professores, como de nossos coordenadores, diretores. Deixo aqui um grande abraço para o meu diretor pedagógico, Almei, toda a coordenação pedagógica, Michelane, Gabriela, a Mirella, minha sobrinha, que faz parte de recursos humanos, todos que estão lá dentro. Mas a gente tem uma equipe de excelência que é caprichosa em tudo que faz. Então, pra você ter ideia, o ano passado a gente abriu um edital para a seleção do Superar Gratuidade para 300 vagas. A gente abriu na segunda-feira à noite. Quando foi na terça-feira, meio-dia, já tinham mais de 1.000 inscrições. Quando foi no outro dia, já estava chegando em 3.000, então a gente teve que fechar. E aí, como é que faz essa filtragem aí? É aí onde entra o papel das nossas assistentes sociais. Elas vão verificar as informações que foram prestadas lá no formulário de inscrição, eleger o critério de composição de renda, de composição familiar, e se tiverem alguma dúvida, elas vão fazer entrevista, até uma visita domiciliar para constatar que aquela pessoa realmente precisa, porque aí se trata de um número limitado de vagas, né? Então a gente elege aquelas prioridades do pessoal em situação de vulnerabilidade e em seguida a gente abre vaga para a população em geral, caso ainda tenha. Muito bem. O que você considera, né, todo esse trabalho que vocês realizam ali, a coisa assim mais gratificante? Gratificante, Grazi, é você ver o sorriso das pessoas depois de participarem de uma atividade da gente, de estarem ali presentes no meio. Eu vou te dizer uma coisa. Na entrega de Páscoa do ano passado, eu me deparei com uma situação que uma senhora veio me agradecer, terminou a cerimônia e ela veio me agradecer. E ela disse: meu filho, você é o Flávio, eu quero falar com você, eu quero só lhe agradecer. E ela começou a chorar e eu sou muito emotivo, né, qualquer coisa eu tô chorando. E ela disse: meu filho, eu estava com a minha vida sem saber o que fazer. Eu perdi um filho de 12 anos faz 3 meses e eu estava à beira de um suicídio. Eu não tinha o que fazer mais na minha vida, eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu vim fazer esse curso. Hoje eu vim receber meu certificado, receber meu kitzinho e estou saindo daqui totalmente renovada. Com os professores que orientam a gente, com os conselhos que eles dão, que passa de um curso, que é a convivência, a amizade, e eu tô saindo daqui renovada, e todos os pensamentos negativos que eu tinha acabaram, e hoje eu saio daqui pronta para recomeçar a minha vida, graças a vocês e graças ao Instituto Superar. Então diga se tem coisa mais gratificante do que isso. Verdade, né? Até eu tô aqui emocionada, né? Porque o nome do Instituto faz jus, né? O que ele presta, né? Superação, né? Superar, né? É verdade. É isso? Quais são os próximos passos
ou sonhos para o Instituto Superar? Vem aí novidade, fala aí pra gente. Olha, nós estamos aqui, estou elaborando com a UNEI, com a equipe da gente, a abertura de novos cursos aqui em Palmeira, inclusive cursos profissionalizantes. Por quê? Porque o técnico, ele só atende quem já terminou o ensino médio ou quem já está no último ano para concluir o médio. O profissionalizante, a gente vai pegar quem está do ensino fundamental, que não concluiu o fundamental, que está concluindo, que vai concluir, entendeu? E a gente vai poder atender esse público. Então, em breve, a gente vai estar disponibilizando aqui cursos de eletrotécnica, cursos na área de alimentação, cursos podem ser até na área de mecânica de motocicleta, tudo isso para quem não tem ensino fundamental, para quem ainda está estudando e para quem busca e procura de fato a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Flávio, hoje, na sua opinião, as pessoas não trabalham porque não querem ou porque falta oportunidade? Grazi, oportunidade não falta. Oportunidade não falta. Eu digo assim, porque a gente busca profissionais diariamente. Diariamente a gente busca profissionais e a gente tem dificuldade. Eu ontem publiquei que eu estou precisando de um professor de música, né, para umas atividades que a gente vai fazer. Tiveram interesse, alguns interessados tiveram, mas a gente está aí aguardando que alguém encaminhe mais um currículo, que a gente possa conversar para dar essa oportunidade a essas pessoas. Então eu tiro pela experiência do Instituto que a gente sempre busca pessoas profissionais, mas não aparecem. Entendeu? Agora também a gente está qualificando pessoas para que o mercado de trabalho fique mais amplo. Para que vocês mesmo utilizem. Exatamente. A gente vai disponibilizá-los para o mercado de trabalho e a gente também pode utilizá-los ingressando e eles já ingressam com a gente. Só não trabalha no Instituto Superar quem não quer. Digo, se for um bom profissional, se você tiver um perfil humano, que lá não basta você querer cumprir uma carga horária e só fazer o trabalho. É o que eu digo aqui, né? Viu, minha gente? Não adianta só ter boa perícia técnica e não ser humano, né? Não. Tem que ser humano, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de estar ali com a pessoa. Porque para você cumprir uma carga horária, isso aí qualquer um faz. Você enrola, vai pro banheiro, passa 2 horas no banheiro, sai meio-dia, vai para casa, acabou seu horário. Né? Mas a gente precisa de mais que isso. A gente precisa de pessoas humanas que estejam ali do lado da gente. Então, teve esse perfil, a gente analisa, vê se enquadra realmente e está com a gente. Lá, os nossos profissionais, a gente tem uma equipe muito grande aqui em Palmeira e eu, de coração, mando um abraço para todos eles, porque é uma equipe que sai todos os dias de Palmeira dos Índios, diversas equipes, seja para Rio Largo, São Miguel dos Campos, Igaci, Maravilha, Marechal Deodoro, saem com um sorriso largo, daqui 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas, e retornam 1 hora da manhã, meia-noite, com um sorriso maior ainda e com o prazer de ter atendido aquelas pessoas, de ter compartilhado conhecimento, de ter vivenciado aquela noite com aquele pessoal, que é um público que a gente trabalha fora, que é um público mais idoso, tem jovens também, mas é um público de EJA, e eles já passam o dia trabalhando, muitos são da zona rural, e não tem mais perspectiva de estudo. Então, quando a gente vai para um município, a gente muda essa realidade, porque nós trabalhamos com aulas práticas e os professores são muito bons. Então, eles chamam, acolhem, e ali se tornam amigos. Então, eles fazem questão de presenciar a aula, então os nossos profissionais, da mesma forma que os alunos fazem questão de estar na aula, eles fazem questão de ir. Então, eles são incansáveis, porque você sair da sua cidade, da sua casa, certo que você está ganhando seu dinheiro, mas é além do que você está ganhando. Disposto a ir para outro município com um sorriso no rosto, enfrentando estrada, correndo risco, e retorna mais satisfeito ainda porque cumpriu seu papel e porque, assim, conseguiu conquistar corações e que não são fáceis. Flávio, eu agradeço muito a sua participação, de abrir aqui a sua história de vida, né? Que vem aí inspirando tantas pessoas, ajudando tantas pessoas, né? Deixa o espaço aí para que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha só, eu sou uma pessoa que não tenho restrições nenhuma, né? Eu convivo em qualquer lugar da sociedade, participo de muitas atividades e eu quero dizer o seguinte: aqui em Palmeira dos Índios, o Instituto Superar tem muita coisa a oferecer, muita. Muita gente de Palmeira não conhece, muita gente de Palmeira só ouviu falar, mas procure conhecer o Instituto Superar. Talvez você tenha uma necessidade que a gente possa te ajudar e você não nos procurou, não foi até a gente, então você não está sendo ajudado. Talvez tenha alguma coisa que você possa participar, que você possa ocupar o seu tempo, você está ocioso, você ficando ocioso, gera ansiedade, vai para depressão, e o Instituto Superar está pronto para lhe acolher.
tanto numa atividade profissionalizante, como num aconselhamento, como em um atendimento psicossocial, uma consulta médica, uma fisioterapia. Você que está em casa, você que está vendo esse podcast, você que está acompanhando a gente, procure o Instituto Superar nas redes sociais ou em nossas sedes, que nossos profissionais estão prontos para lhe atender. Por aqui finalizamos o Frente a Frente com a Grazi, né? Na próxima semana tem mais e eu não vou dizer quem é o nosso próximo entrevistado. Fiquem todos com Deus. Tchau.